Agora vamos mudar de assunto para falar de um caso que aconteceu em Balneário Camboriú na semana passada e chamou bastante atenção da sociedade. Virou notícia, foi para os sites e tal, e com isso também veio um alerta. Um médico, depois de uma discussão com uma colega de trabalho, abandonou o centro cirúrgico e foi para casa. O caso abre uma ampla reflexão, já que, em algum momento da vida, todos nós, de alguma forma, já tivemos ou poderemos ter rompantes de estresse. Talvez com uma atitude assim, talvez diferentes. Algumas pessoas conseguem controlar melhor, outras nem tanto. E muitas passam a vida se equilibrando nessas emoções que podem levar a várias situações, nem sempre agradáveis, não é mesmo? Mas como lidar com isso tudo? Quem vai bater um papo com a gente é a Juliana Maestre, que é psicóloga e também trabalha na contratação e seleção de pessoas para vagas de trabalho. Boa tarde, Juliana. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente tomou como base esse caso que aconteceu, deixando bem claro que ninguém vai julgar essa situação, ninguém vai entrar no mérito do que estava se passando, né? Com esse profissional, até porque não cabe a nós. E vamos agora conversar não sobre este caso, mas sim sobre uma forma geral. Você que trabalha com a contratação de pessoas, na seleção, faz essa ponte empresas, profissionais e também é psicóloga, sabe que o emocional influencia bastante nesses casos, né? Sim, influencia bastante. E eu acho que até trazendo o gancho desse outro caso, que é uma das coisas que a gente utiliza muito mesmo quando a gente vai fazer qualquer processo seletivo ou analisar uma pessoa em alguma questão, acho que são dois pilares. A empatia, né? Eu saber quem está do outro lado, como essa pessoa está, tentar me colocar no lugar dela, não imaginar sendo ela, julgando ela, mas imaginar assim, eu naquela situação. O que eu faria sendo julgada? E o não julgamento, né? Que eu acho que é o principal, que são duas ferramentinhas muito difíceis hoje da gente praticar no dia a dia, mas que está muito nas nossas relações. E sim, nesse processo de controle emocional, de autocontrole, né? Então, isso são fatores que a gente sempre avalia. Então, num processo de seleção, a gente vai avaliar como essa pessoa se comporta em algumas situações que ela traz, que teve em questões com o chefe ou nas relações de trabalho, como entrada e saída. Então, isso a gente consegue sentir, sabe, os motivos. Ou seja, se a pessoa já traz lá no histórico dela muitas entradas e saídas por questões emocionais ou discussões, significa que talvez ela precise de um auxílio nesse aspecto para conseguir se dar bem num trabalho futuro. Não pelo fato de reprimir essas emoções, mas talvez de aprender a controlar ou direcionar isso de uma maneira mais adequada. Isso é possível? Sim, é possível e tem muita coisa hoje nos auxiliando. Acho que a gente está entrando num momento do mundo de muito autodesenvolvimento, né? Muita consciência, muita coisa que vem sendo disseminado devido às redes sociais e tudo mais. Então, hoje, o que eu penso, assim, eu acho que esse controle emocional, ele tem que existir. Uma das ferramentas mais antigas, que daí eu vou puxar a sardinha para o lado da psicologia, que é a terapia e psicoterapia, ou processos de desenvolvimento humano, que a gente diz hoje, né? Então, às vezes, uma ferramenta como uma palestra de autoconhecimento, o que é isso? Eu descobri quem eu sou, tá, mas é muito complexo. Mas assim, vamos pensar, um próprio teste psicológico ou um próprio teste de uma análise de perfil para entender como que eu atuo em algumas situações, já dá indicativos de como que eu sou em alguns pontos, né? Se a gente for parar para pensar hoje, o maior número de afastamentos são relacionados a questões de ansiedade e de estresse. Exatamente. Né? O mal do século. O mal do século que a gente já sabe. Às vezes a pessoa vai se calando, porque não faz um acompanhamento, uma terapia, acaba desenvolvendo uma depressão, ou seja, um estresse agudo, ou qualquer coisa assim, que acaba levando para rompantes, né? Que acaba levando para uma hora que a pessoa chega, pega a bolsa e fala, quer saber? Eu vou embora. Ou seja, ela precisa trabalhar essas emoções antes que isso aconteça. Sim. É o famoso copo cheio, né? Então, assim, a nossa vida é como se fosse um copo, vamos imaginar, cheio de água ou não. Então, eu estava vindo para cá, ainda vi um post falando sobre ansiedade, dava o exemplo do copo. E é bem isso, assim, acho que o nosso dia a dia, a gente tem que saber até onde a gente aguenta aquilo que a gente está recebendo, sabe? Então, isso é o autoconhecimento, isso é o autocontrole. Então, assim, como que eu faço para me perceber? Eu acho que
existem muitas coisas hoje que, de repente, eu não tenho dinheiro para investir numa terapia, não tenho... Gente, tem atividade física que pode ajudar, faça o que você ama, o que você goste, em horários de lazer. É isso que eu ia te Tenha perguntar. tempo, né? Tenha tempo para a família, para os amigos, para jogar tua bolinha, para correr, para fazer as coisas que alimentem o teu espírito. Sofá, comer uma pipoca, Isso. ver uma coisa bacana com a família, né? Às vezes a gente se cobra muito, porque né? Eu sou muito assim, tenho que ler, tenho que estudar, tenho que isso. E às vezes, né? Às vezes até meu esposo olha e fala, né? Senta um pouco. Sim, respira, desacelera, se acalma. Sim. Às vezes eu até fico brava, porque eu falo, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Sim. Aí um dia ele até me respondeu, ninguém, mas não precisa, deixa pra lá. Eu pensei, nossa, né? É verdade. Às vezes eu acho que falta um pouco isso, essa aceleração, às vezes também puxa muito, né? Ju, mas isso que eu ia te falar, às vezes, relacionado ao trabalho, lembrando mais uma vez, né, que a gente não está aqui tomando nenhum caso específico do que já tenha ocorrido, trabalhar com algo que a pessoa já não está mais afim, acaba gerando também, né? Ou em um lugar que a pessoa já não gosta mais, ou já não está mais satisfeita, acaba não sendo bom para o funcionário e nem para a empresa esse tipo de relação, né? Sim, porque aí a gente volta para o copo cheio, né? Então eu já não estou mais no lugar que eu gosto, não é um ambiente legal, as pessoas não são legais. Eu tive uma discussão lá em casa que eu estou trazendo para cá, tive um desentendimento fora do meu trabalho e trago, então a gente vai carregando, vai enchendo esse copo. Aí chega lá no ambiente de trabalho, alguém fala uma coisa atravessada e aí eu estouro, né? E aí eu vou explodir de alguma forma. Por quê? Porque eu estou guardando e não estou percebendo. Claro. Então, por isso que a gente tem que buscar canais e meios que sejam acessíveis. Então, se eu não tenho como investir hoje, mas eu posso buscar através de uma crença, através de uma meditação, através de técnicas de relaxamento. Hoje a internet nos ajuda muito para isso. Claro. Né? E a gente tem muito cursos que auxiliam para autoconhecimento. E até a nossa percepção do dia a dia, né? Saiu de casa, tá com uma coisa mal resolvida, tenta resolver isso, não deixa para depois. Claro. Né? Porque isso a gente vai levando e uma hora é um pavio de pólvora, né? Digamos. Até porque a gente sabe que quando o funcionário é um profissional já conhecido da empresa, quando ele é uma pessoa que já tem uma história ali dentro, ou seja, que ele já tem um background dentro daquilo que ele está fazendo, é uma coisa ter um rompante ou uma crise. Mas quando a pessoa é relativamente nova naquele trabalho, naquela área que ela quer seguir, isso pode comprometer a profissão dela, né? Sim, pode acabar comprometendo, né? Aí vem aquela questão, né? Hoje em dia, como a informação está muito rápida, se tu tá num ambiente desse, alguém te filma, alguma coisa, as pessoas vão te julgar pelo que elas estão vendo. Aí a gente volta para a empatia e volta para o não julgamento. Porque eu que estou vendo aquela notícia, eu também tenho que pensar que aquela pessoa... aconteceu algo na vida dela que gerou aquilo. Então, acho que assim, a gente desenvolver esse olhar para a gente, para o outro, é um processo assim para a vida inteira. Mas o autoconhecimento, ele vem aos pouquinhos e a gente tem que ir saboreando ele e se experimentando nas nossas relações, se permitindo se ver. Exato. Né? E não julgar tanto e olhar mais para a situação como um grande aprendizado sempre, eu sempre tenho para mim assim que o julgamento é uma das coisas, talvez se não for a coisa mais terrível dos últimos tempos que veio aí com as redes sociais, né? Porque todo mundo julga as situações sem saber o que ocorre. E aí a pessoa passa por uma dificuldade e depois vai lembrar e talvez é tarde demais. Porque a gente já viu aí até casos que envolveram suicídio, ou seja, pessoas que foram rechaçadas nas redes sociais e acabaram cometendo loucuras por causa da opinião pública. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com relação ao nosso próximo, né? Sim, bastante. Obrigada, Ju, por estar com a gente, né? É bom saber que tem humanos contratando pessoas, né? Porque às vezes a gente tem que ter, né? vai tão nervoso pra lá, mas não, na verdade é um ser humano que também tem suas vivências, que também tem os seus dias que não está muito bem, ou seja, isso é interessante, né? Se colocar no lugar do outro. Obrigada. Seja sempre bem-vinda.